nacionais. Então, vou dividir aqui com vocês o nosso slide, ok? E vamos falar onde a gente parou. Bora lá, slide, bora lá. Deixa eu ver se ele destrava aqui, turma. Destrava. Pronto. Então, no último slide, na nossa última aula, a gente falou quais são os principais benefícios para um gerenciamento de risco, ok? Então, a gente falou de valores adequados dos seguros, redução dos riscos com consequente redução dos prêmios e custos, bens e vidas humanas preservadas, permanência da empresa no mercado, empregados motivados, aumento da produtividade e da competitividade. E a gente deu uma parada aqui, né, e falou o que seria essa tal produtividade e falou o que seria essa tal competitividade. Lembrando que o lucro, nesse caso aqui, está mais para rentabilidade do que lucro efetivamente, né? Tudo aquilo que é acima do meu ponto de equilíbrio, mesmo que seja 1, é lucro. Então, nesse caso, a gente fala em termos de rentabilidade, ou seja, de tudo aquilo que eu faturei, tive de entrada de capital, versus tudo aquilo que eu gastei, paguei de capital, né, dinheiro. Se eu tiver uma rentabilidade entre 8% a 18%, está muito bem para a minha empresa. Por que de 8% a 18%? Em função do que a empresa oferece, tá? Do que a empresa oferece. Quanto mais tecnologia ela necessita para melhorar o seu processo, maior vai ser a sua rentabilidade, até porque ela investe muito mais do que outras empresas que investem menos. Então, essas empresas que têm uma rotatividade de equipamentos menor, elas podem ter um retorno menor. Continuando, então, por que a gente faz o bendito seguro, turma? Por que a gente faz o bendito seguro pelo que a gente já falou? Para evitar riscos? Para evitar o risco. Quem falou? Thaís? Vamos melhorar um pouquinho só, Thaís. Vamos melhorar um pouquinho só. Por que a gente faz o seguro? Está indo no caminho, Thaís, mas ainda não é o correto. Para evitar despesas, professor? Olha, a despesa ela vai existir, Bárbara. Qual despesa você está falando? Porque despesa ela vai sempre existir. Aí você tem que ser mais específica. Despesa é ficando com possíveis prejuízos que o seguro cobre, no caso. Tá legal, exatamente, está indo nesse caminho. Mas a gente tem uma motivação muito grande para fazer o seguro. A gente falou bastante, não sei se vocês lembram quando eu falei de uma empresa que tem seus caminhões, aí eu fiz bem especificamente do transporte. Por que uma empresa de caminhões faz seguro? Né? Para evitar preocupações futuras, professor? Problemas futuros? Então, Jennifer, com o quê? Preocupação e problema com o quê? Vamos ser específico nesse caso, tá? Por exemplo, no caso do caminhão aí, se o caminhão tombar, ou se roubarem um caminhão. Isso. É dentro dessa ideia que eu quero que vocês sejam específicos. Por que a gente faz um seguro? Porque a minha empresa não tem capacidade de assumir totalmente o risco. Por que eu faço seguro? Porque eu tenho que dividir o risco. Como é que eu divido um risco? Então, por exemplo, na minha gestão de risco, eu tenho a possibilidade de evitar o risco. Mas a gente falou que evitar ou não ter todos os riscos seria muito caro. E alguns riscos não estão na nossa mão. Então, Jennifer, é isso mesmo. Se eu botei minha carga dentro de um caminhão e esse caminhão foi para a rua, eu tenho risco de acidente, eu tenho risco de tombamento, eu tenho um risco de furto da carga.
Então, tudo isso são riscos em que eu não tenho gestão, eu não tenho gerenciamento. Mas, professor, eu posso pôr uma escolta? Posso, mas mesmo com a escolta, eu não consigo mitigar o risco de um tombamento, porque às vezes uma batida, né? Esse risco não está na nossa mão. Quando o risco não está na nossa mão, quando ele não é gerenciável, quando eu não estou no controle, lembram que eu falei do controle? Quando eu não tenho o controle na minha mão e eu sei que eu tenho risco, e, por exemplo, a minha carga é cara, ou a minha carga, se não chegar, vai fazer falta para alguém, eu tenho que dividir esse risco. Então, a gente faz seguro da carga e do transporte para poder ter uma condição de dividir o risco. E com quem que a gente divide esse risco? Relembrando, com quem que a gente divide esse risco? Com a seguradora. Com as seguradoras. Normalmente, a gente divide o risco com as seguradoras nacionais. Mas nem sempre as seguradoras nacionais também têm condições de assumir total risco. Essas seguradoras nacionais, então, dividem o risco de assumir o risco com a empresa com seguradoras internacionais. Ok? Ficou claro isso aí? Positivo de vocês. Ficou claro? Positivo, positivo. Quero ver os positivos. Muito bem, tá? Então, relembrando, a gente faz seguro quando eu não tenho na minha mão, eu tenho a gestão do risco, mas quando eu não tenho o controle do risco. Então, quando eu não tenho o controle do risco, eu divido o meu risco, principalmente quando eu, dentro da gestão, identifico que eu vou ter situações criadas fora do meu alcance. E aí, eu tenho que fazer essa gestão de tal forma que quanto maior o preço, o valor da carga, mais preocupado eu tenho que ficar. Ah, mas eu estou carregando, olha só, turma, estou carregando caixas e caixas de copinho plástico. Isso é um baita volume, mas é um peso pequeno e também é um preço pequeno. Dá para eu avaliar o risco de um transporte e da carga chamada copinho plástico e, de repente, não fazer o seguro? O que vocês acham? Vamos lá, turma. Participação. O que vocês acham? Entenderam a minha pergunta? Qual foi, professor, sua pergunta? Não entendi a pergunta, não. Eu acho que até dá, porque tem gente que é doida, mas se fosse a empresa fosse minha, eu preferia não arriscar. Então, Jennifer, olha só. Faltou só um conteúdo aí na resposta, um pitaco. Depende do teu histórico. Entendeu, Jennifer? Repetindo a pergunta para a turma aí, que teve gente que não entendeu. Quando eu falo da gestão de risco, eu faço uma gestão de risco dentro da minha empresa, né? Então, minha empresa lá tem um departamento de análise e gestão de risco e tem os setores que fazem efetivamente a gestão do risco. E quanto maior o valor da carga, mais preocupado eu fico, porque eu tenho risco, além do acidente, eu tenho risco do furto e do roubo dessa carga. Então, como eu tenho esse risco e ele não é gerenciável por mim, ele não está no meu controle, ele está fora do meu alcance, eu vou lá e divido esse risco com uma seguradora. Mas aí eu voltei e perguntei para vocês, poxa, mas a minha empresa está fazendo o transporte de uma carga chamado copinho plástico, copinho de água de 200 ml. São caixas e caixas dentro de um caminhão, que tem um peso baixíssimo e tem um valor agregado baixíssimo. Aí a pergunta que eu fiz, eu faço ou não seguro da carga e do transporte? Aí a Jennifer falou, ó, pô, tem empresa maluca que não faria, mas eu não assumiria esse risco. Legal. Aí eu só acrescentaria na resposta da Jennifer, depende do contexto, depende do histórico. Então, olha só, turma, se eu tenho um bom histórico de que a minha rodovia, o local para onde eu vou,
não tem problemas na estrada, não tem problema de assalto, o meu caminhão é novo, meu motorista é confio, não sei o quê, por que eu vou gastar? Por que eu vou gastar, ter custo com uma situação dessa? De repente, se mesmo que aconteça, eu peço para alguém fazer o transporte para mim. Aí eu tenho que ter uma gestão e histórico. Por isso que quando a gente fala de gestão, não é só análise do que está ocorrendo. Por isso que quando a gente fala de gestão do risco, vem o gráfico de frequência e o gráfico de severidade. Frequência mais severidade vai dar o grau de risco. Então, de repente, se a frequência é baixíssima e a severidade baixíssima, vai cair no grau de risco 1. Ok, Jennifer? Cai no grau de risco 1. Cara, grau de risco 1 eu posso, né, na teoria, assumir. O que vai me dizer é a frequência nesse caso, porque a severidade, tombou um caminhão de copinho de papel, não vai contaminar o ambiente, provavelmente eu não vou perder o copinho de papel, ninguém vai querer roubar o copinho de papel, porque não tem valor... Copinho de papel não, copinho de plástico. Ninguém vai querer roubar porque não tem valor agregado. Então a severidade é baixíssima. Mesmo que eu tenha a frequência 2 ou 3, né, ABC, né, mesmo que eu tenha uma frequência mais complicada, o grau de risco vai ser baixo, porque a severidade é baixa. Então, Jennifer, vem aí a questão da avaliação do histórico. Tá? Por quê? Porque a severidade é baixíssima. Ok? Então, quando a gente faz a análise, a gestão do risco, é para a gente verificar essas condições. Ah, mas professor, isso no transporte nacional. O transporte nacional já é complicado, porque entram normalmente cargas de valor agregado, principalmente na nossa importação, mas na nossa exportação é commodities. É lógico que se eu falar que um navio com 100 mil toneladas, 200 mil toneladas, 400 mil toneladas de soja afundar, eu perdi toda a soja. E aí eu não estou falando de pouco dinheiro, né? Porque eu estou falando de um navio completo. Aí, nesse caso, é muito dinheiro. Aí não vale a pena efetivamente. Tá? Ok, turma? Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Então, não adianta aqui eu trancar, né? A coisa não é trancafiar a minha carga, porque tem coisas em que não está no meu alcance, na minha gestão, no meu controle. Gosto de lembrar disso aqui. Não está no meu controle. Não adianta eu meter um cadeado achando que eu vou trancafiar aquela mercadoria, porque nós temos os digníssimos crime organizado, né, que às vezes é pior do que o que a gente acha. E aqui nesse símbolo, né, nesse desenho, a gente está mostrando aqui para vocês as formas de fazer o transporte do comércio internacional. Então, 93% do comércio internacional brasileiro, em média, é feito pelo aquaviário, por navios, e grande parte, aí quase 50% da carga, 40 e poucos por cento da carga é através de contêiner, e tem alguma carga em termos de avião, e tem alguma pouca carga em rodoviário. E para a gente fazer o acompanhamento dessa carga, aí a gente tem as antenas e os satélites. Nós temos as transmissões dos GPS, normalmente para as antenas, das antenas para o satélite, do satélite para a antena e da antena para a central. Isso aqui é só uma simbologia. Transportes internacionais. O seguro de transportes internacionais refere-se a embarques do Brasil para o exterior, exportação, ou do exterior para o Brasil, importação, né? Coisa mais simples, que é o que vocês fazem no vosso dia a dia. Seguro da carga. Para a carga, o objetivo é abordar 3 ramos de seguro. Então, nós temos o seguro do transporte, tá? Então, por exemplo, eu comprei uma carga no exterior. Poxa, se eu comprei uma carga é porque eu quero a carga, não quero que ela não chegue, certo? Se eu tivesse interesse no dinheiro, eu não compraria carga, eu ficaria com o dinheiro. Então, por isso que a gente fala, pô, professor, não vale mais a pena só fazer o seguro da carga? Não, se eu não fizer o seguro do transporte, eu posso estar sendo prejudicado. Quem tá falando? Oi? Fala, turma. Quem está falando aí? Letícia, alguma coisa aí, Letícia? O microfone deve ter ficado aberto, prof. Tá, legal, ok. Agora ela fechou, beleza.
Eu tenho seguro do crédito da exportação, seguro para o exportador, não é pagamento da mercadoria, tá? Não é o pagamento da mercadoria, o seguro para o exportador. E o seguro aduaneiro. Então, isso é o seguro referente à carga. A gente vai abrir cada um deles, tá? Ok? Vamos lá. Primeiro, a classificação. Os seguros de transportes internacionais classificam-se de acordo com o meio de transporte utilizado. Então, é um seguro marítimo, é um seguro aéreo, é um seguro terrestre, e o terrestre se subdivide em rodoviário e ferroviário. Quem é que trabalha com seguro aqui mesmo? Quem é, turma? Me ajuda aí. Seguro, não sei não, prof. Não tinha alguém aqui nesse grupo que trabalhava com seguro? Ou é no Eu acho que primeiro? era a Nicole. Eu acho que é a Nicole. Eu não sei se ela tá por aqui. A Nicole Lima? Nicole Lima tá. Eu, Não é professor, tu, Nicole? eu trabalhava com seguros, mas não de carga, e sim de pessoas. Tá, Agora, no meu entendi. último estágio, É. eu cuidava da parte de seguro de carga, mas eu fiquei 5 meses só. Tá. No seguro de pessoas, eram as pessoas que iriam viajar e queriam um seguro de vida, um seguro médico, essas coisas, né? Sim, seguro de vida, plano de saúde, automóvel, de casa. Tá. E nesses 5 meses de carga, o que que você viu que você colocaria como importante? Não sei, é que eu cuidava do checklist da invoice, aí eu pegava os dados, colocava na planilha e mandava para a seguradora. Ela cotava para mim e mandava o valor em dólar e eu passava para o cliente a cotação. E aí fechava o seguro. Tá. Aí eu pagava o boleto e dava para gerente. Tá, muito bem. A gente vai falar dessa sequência aí que você falou. Em Tá. média, qual era o valor? Qual era o valor, se você puder se lembrar, em termos percentuais, do valor da carga e do valor que a pessoa pagava no boleto do seguro? Você tinha uma Ó, ideia? do valor da carga eu não lembro, porém eu lembro do valor do seguro. Em média era $50. Tá. Era quase como um preço fechado para que as pessoas que o valor fosse menor, fosse insuficiente fazer o trabalho, né? Em média era Tá. esse valor. Pô, legal, legal, legal. Thalita, você ia falar alguma coisa? Não, professor, não ia falar nada, não. Tá. Eu vi, e aí eu fui procurar saber, né, que esse seguro ele gira de 0,05% a 0,18% em termos de valor total. E esse seguro ele pode variar em termos de valor da carga, depende de como é que você está fazendo, né? Se você está fazendo CIF ou FOB, ou no caso nosso, né, Ex-Work ou outro completo, que nem eu lembro qual é o completo, mas depois a gente vai chegar nele aqui, né, nos Incoterms. Então, ele varia um pouquinho. E aí vem isso que a Nicole falou. Por exemplo, se a carga for tão barata, né, ela tem um volume maior, mas é barata, que o valor 0,05%, por exemplo, de 500 mil reais, de 100 mil dólares, um pouco menos de 100 mil dólares, vai dar 250 reais. Né? Aí a pessoa põe um valor mínimo, né? Um patamar mínimo para pagar, para custear os trabalhos que são feitos internamente. Então, 50 dólares dá quanto hoje? Né? 5 vezes 6, 30. 50 dólares dá 3 mil reais. É isso? 300 reais, né? Me ajude aí, turma. Faça uma conta aí. 1 dólar é 6, 10 dólares é 60, 50 dólares, 6, 30, 300 reais. Essa empresa, se eu falar para você, Nicole, ela está cobrando barato. Né? 300 reais é até barato. Outras empresas cobram um pouco mais. E a gente vai falar sobre esse assunto aí. Alguém mais, além da Nicole, trabalhou com seguros? Eu vou entender, já que vocês ficaram calados, que não. Voltando aqui, então, à classificação dos seguros de transportes internacionais,
A gente falou marítimo, aéreo, terrestre, grande parte é marítimo, né? 93%. Modalidade de importação. Efetua-se no Brasil quando a mercadoria, carga, né, passa para a responsabilidade do comprador brasileiro no país de origem. Então, por exemplo, o que depende da condição de compra e venda. Ex-works, né, que a gente fala, né, tá? EXW é na saída da fábrica. Faz ao longo do costado do navio e FOB livre a bordo do navio ou aeronave. Aí tem mais os outros, né? Modalidade de exportação. Os exportadores brasileiros devem contratar o seguro dos bens que vendem quando uma venda se realiza na condição CIF, custo, seguro e frete, ou CI, custo e seguro. Aí a gente vai falar um pouquinho mais, aí tem uma tabelinha dos Incoterms que ajuda a gente a entender um pouco mais quando a modalidade é importação, quando a modalidade é exportação, quem paga o quê. Instrumentos contratuais. Caramba, isso é que é complicado, turma. Quando a gente fica falando assim de fora, sem falar de contrato, é uma coisa mais simples, né? Quando eu pego uma invoice, vou cotar, eu pego de volta a cotação, o boleto, mando para quem está contratando, né, e ele paga, fica muito mais simples. Mas quando a gente fala em proposta, instrumento contratual, proposta, apólice, avulsa, aberta, com averbação, fixa ou ajustável, fatura, de conta mensal ou endosso, começa a vir algumas preocupações. Então, na época que eu importei em 2018, né? Eu fiz um contrato anual. A primeira coisa, eu não quero ter problema. Então, eu pedi para a empresa de seguros fazer uma apólice anual de carga e de frete, ok? Foi isso que eu fiz. Aí ela fez e colocou lá um valor. Se eu não me engano, era 0,05% mesmo. Ela colocou um valor. E ela me cobrava depois que eu tinha a invoice pronta. Depois que eu tinha a invoice contratada, aí ela vinha emitir o boleto. Eu não precisava ficar me preocupando em fazer a cada importação uma apólice, uma proposta, depois uma apólice, um contrato e assinar. Eu fiz já um contrato anual. Todas as importações ou exportações que eu fizesse dentro daquele ano estavam cobertas por um contrato anual. Achei muito mais simples, mesmo porque eu não tive custo adicional. O problema é quando você vai ter que fazer a cada apólice um contrato. Então, o meu não tinha valor de $50 como mínimo. O meu tinha valor do percentual da carga. E aí isso foi muito melhor para mim. Moeda do seguro. Então, por isso que eu pedi para vocês, né, falarem, se alguém participou, né, de alguma empresa que tivesse seguro, de poder comentar, né? Eu comentei porque foi o que aconteceu comigo. Moeda do seguro. Os riscos que podem ocorrer no exterior são cobertos pelos seguros de transportes internacionais, que é efetuada em moeda nacional ou em moeda estrangeira. Ok? Moeda nacional é o nosso descambado lá para baixo real, né? Vale quase nada. Os sinistros são pagos na mesma moeda da contratação do seguro. Então, se você pagou em real, você tem que receber em real. Se pagou em dólar, você recebe em dólar. Mas, normalmente, quem compra o produto aqui recebe em real. E quem vende o produto aqui, mesmo vendendo em dólar, quando cai na nossa conta, cai em real. O bom é que eu vendo em dólar e quando se transforma em real, vale mais, né? Em termos de real, na teoria, né, eu tenho mais reais do que eu teria antes, quando o dólar valia um pouco menos. Mas isso é pura ilusão do exportador, tá? Pura ilusão do exportador. Porque depois ele vai pagar, por exemplo, na commodity, ele vai comprar o fertilizante, ele vai pagar em dólar. Então, é pura ilusão isso daí. Às vezes, uma primeira rodada razoavelmente enche o bolso, mas depois, na segunda rodada, aquele lucro já não existe mais. Os sinistros, então, são pagos na mesma moeda da contratação do seguro. Os pagamentos de prêmio e sinistro em moeda nacional obedecem às regras gerais aplicáveis ao ramo de transportes nacionais. A gente vai falar um pouquinho sobre esse transporte nacional aqui, os seguros aplicáveis. Entre as moedas estrangeiras mais utilizadas estão o euro, o dólar primeiro, né?
o euro, a libra e o ien japonês. São praticamente 4, né? Então, mas agora com o Brexit, então, da libra esterlina você não se livra quando for lá para os países da Grã-Bretanha. A Europa e o dólar valendo para o restante. E há o Japão que cobra no valor dele, que é o iene. Ok, turma? Então aí estão os dinheirinhos aqui, cada um deles aqui, celebrando. Características gerais dos seguros de transportes internacionais. Condições gerais. Aí vem um pouquinho da burocracia, mas a gente tem que falar dessa burocracia, tá? Objeto do seguro, ou seja, aquilo que efetivamente eu estou segurando. Importância segurada, então esse objeto tem um valor. Limites de responsabilidade, então eles são cobertos ou não em função do Incoterm que eu estou fazendo nessa exportação e nessa importação. Quais são os riscos cobertos? Aí é muito complicado, tá, turma? Se você deixar alguma abertura, que nem a Daniele falou lá na última aula, né, que os tubos sofreram um processo lá que prejudicaram a qualidade dos tubos, se não tiver previsto que um temporal, um vendaval, né, seja coberto esteja nesse risco, aí não tem jeito, né? Você acaba assumindo o prejuízo. Então, tem que tomar muito cuidado, né, quando você vê quais são os riscos cobertos. E aí, em consequência disso, vem os prejuízos indenizáveis, né? E os prejuízos não indenizáveis. Bens não comprometidos no seguro, franquia, ou seja, aquilo que você vai pagar se você acionar o seguro. Então, quanto maior o valor, não tem jeito, né? Você não vai se livrar dessa franquia, a não ser que você tenha lá uma condição de ser um segurado há muitos anos, essa franquia vai diminuindo um pouquinho. Isso vale que é da mesma forma aqui dos seguros internos, principalmente para carro, né? Formas de contratação e de pagamento do prêmio. Como é que eu vou contratar e como é que eu vou pagar o prêmio? Pagamento do prêmio. Então, antigamente, a gente tinha aqui, quando você sofria um prejuízo total de carro, que às vezes você ficava 60 dias, 90 dias até você pagar o prêmio, porque você não tinha bem definido quais eram esses riscos cobertos, limite de responsabilidade. Hoje está mais fácil, né? Hoje você recebe esse pagamento do prêmio muito mais rápido, até porque tem muito mais seguradoras no mercado. Procedimentos para aceitação e renovação da apólice. Então, você fez uma apólice. Então, seguro normalmente de carro é 1 ano. Você renova, você aceita, aí você tem seguro, diversos tipos de seguro. Então, eu falei para vocês que eu já fiz um seguro de 12 meses. Um seguro anual. Qualquer coisa que eu movimentava ali dentro, eu não precisava ficar renovando, fazendo um seguro novo. Prazo do seguro, então é muito bom, é bom estar definido isso aqui. Liquidação dos sinistros, perda total, o que é considerado, né? Aquilo que é salvado dentro de um processo de sinistro, e concorrência das apólices. Então, como é que você faz, né? Você tem, em termos de seguro de carro, até que vale a pena você ficar fazendo concorrência de apólice. Quando é seguro internacional, não foge muito, não. Você acaba pagando quase praticamente o mesmo preço. Subrogação de direitos, ou seja, aquilo que você tem direito e aquilo que você não tem direito ou tem direito de passar para outras pessoas. Rescisão e cancelamento daquele seguro que você fez. Obrigações do segurado. Perdas de direito. Suspensão de direitos à indenização. Prescrição. E foro. Olha só quantas coisas a gente tem num contrato. Então, isso é só o item 1. Condições gerais. É uma coisa... Quando fala em contrato, turma, é um absurdo. Por isso que muitas empresas, ou grande parte das empresas, tem o seu setor jurídico para fazer isso. Temos aqui as condições gerais número 2. Coberturas e cláusulas específicas. Então, como falta 1 minuto só, se eu começar a ler aqui para a nossa parte 1, se eu começar a ler, vai parar. Então, turma, eu vou fechar essa parte número 1 para abrir, né? Vou só tirar um print screen rápido. Deixa eu ver se tem 2 telas aqui. Tem 2 telas. Vou dar um print screen aqui na tela 2. Se cair, não tem problema, tá? Se cair, não tem problema, mesmo porque até eu chegar lá, ele já foi.
Pode ser que ele acabe. Opa, vamos. Aí eu já eu mando a outra página para vocês, tá? É difícil, acho que ele não vai conseguir não, porque ele está muito lento aqui para mudar de página, acho que tem muita coisa carregada aqui. Então eu tiro na segunda aí, e aí quem tiver faltando me avisa que teve na primeira. Beleza, turma? Já eu mando a página aí para vocês.